Esse suposto cangaceiro Paturi, gente, é um cangaceiro que nós temos praticamente a certeza absoluta que nunca existiu. Foi uma criação do padre. Por que eu digo isso? Porque nenhum dos pesquisadores do cangaço, nenhum que conheceram remanescentes, inclusive o próprio professor Amauri e todos os outros, ninguém ouviu falar nesse cangaceiro. Eu mesmo que conheci algumas pessoas daquela época e que estavam em Angico e que pertenceram ao bando, a todos eles nós perguntamos sobre esse Paturi e ninguém soube dizer quem ele era. Ou seja, eu falei com 25, eu falei com Moreno, com Durvinha, com Candeeiro, com Sila, com Antônia de Gato, Maria de Juriti, Durval, que era irmão de Pedro de Cândido e estava lá no coito naqueles dias, o coiteiro Pedro de Tersila, e ninguém nunca ouviu falar nem viu esse Paturi, diferentemente, por exemplo, de José, que alguns conheceram e outros não, mas que é fato que ele realmente estava lá e tudo. Esse Paturi realmente não pode ter existido, porque ninguém nunca ouviu falar nem falou nesse suposto cangaceiro. Tinha um cangaceiro chamado Paturi? Não, que eu conhecesse não. Eles inventam muita coisa. O povo inventa muita coisa. E se a pessoa for atrás de tudo isso, aí terminar morrendo doido. O padre chega ao ponto, gente, até de dizer o que Lampião pensava. Ele não supõe o que Lampião pensava, ele diz o que Lampião pensava quando estava sozinho, recluso assim na caatinga, afastado do bando. Ele dizia o que Lampião estava pensando. Então, no que diz respeito a Angico, realmente o padre deu uma coisa nele que a gente só pode classificar isso como sendo a grande paixão que ele teve pelo personagem, porque ele ter criado isso que ele criou realmente é uma coisa que não cabe assim na cabeça de nenhum pesquisador. Isso já foi motivo de discussões, de debates entre vários pesquisadores, enfim. Eu acredito que 99% dos pesquisadores pensam como eu. E até as pessoas que são só curiosas, os leigos, enfim, que já leram a obra do padre, também vão ser dessa mesma opinião, que é uma grande obra, mas no quesito Angico, principalmente, o padre deu ali um floreado para que a história tivesse um fim que ele, digamos, pudesse querer. Uma das coisas que o padre diz, o que é que João Bezerra pressionou Pedro de Cândido para ele colocar veneno na comida e na bebida dos cangaceiros. Isso quem disse primeiramente foi o padre. A história do veneno surgiu daí. Esse padre bolou isso daí. Na minha opinião, porque assim como para esse padre, para muita gente, Lampião era imorrível, era invencível. E para acabar com Lampião, só às custas de veneno. Coisa que é refutada por todo pesquisador, praticamente. Mas alguns ainda acreditam nisso. Enfim. Tem uma passagem do padre, gente, que é na hora que os volantes vão lá buscar Pedro de Cândido, e Pedro de Cândido não vai, diz que inventa uma história da mulher, e na hora que a volante sai, o Pedro de Cândido corre para o quintal de casa, digamos assim, porque tinha um outro coiteiro lá com ele, corre atrás desse outro coiteiro, que era para dizer para o coiteiro correr para Lampião e dizer que ele fugisse porque estava botando uma armadilha. Olha que absurdo, se ele mesmo, segundo o padre, botou veneno na comida de Lampião, como é que logo depois ele ia querer salvar Lampião? Só vocês verem a incoerência. Ele diz que Pedro envenenou e ao mesmo tempo diz, no mesmo livro, que Pedro de Cândido tentou salvar Lampião, querendo que o coiteiro corresse em Angico para dizer que a volante estava se aproximando. Isso aí já é uma coisa totalmente sem cabimento, pessoal. Outra coisa que derruba essa história dessa artimanha, desse pacto entre Bezerra e Pedro de Cândido, qual é? Se Bezerra já sabia, já tinha pressionado Pedro de Cândido, aonde é que Joca Bernardes entra nessa história? Aonde? Até nisso o padre ficou louco em colocar um negócio desse, porque isso tiraria totalmente Joca Bernardes da história. Não tiraria necessidade nenhuma do Joca ter feito a denúncia, já que o tenente já tinha conversado com Pedro, Pedro já tinha dito que Lampião estava lá e eles combinaram de envenenar Lampião.
Então não tem sentido. Aí o padre, na mesma obra, fala que Joca foi quem entregou, digamos, o bizu para o Aniceto, dizendo que apertasse Pedro, que Pedro sabia. Ora, o padre diz que já estava tudo certo com o Pedro de Cândido, aí vai e diz a história do Joca Bernardo. Ou seja, o padre mistura as bolas e as pessoas, quando leem a obra dele e outras obras que têm isso como referência, acabam não se apercebendo uma coisa contradizendo outra. E tem mais, pessoal, tem mais. Baseado também nessas coisas do padre, ele ainda diz o quê? Que Zé Sereno avisou a Lampião que estava tudo envenenado. Inclusive, essa história de Zé Sereno ter dito isso, quem sabe isso não foi colocado na cabeça dele pelo esse próprio padre. Pelo próprio padre. Se ele tiver tido com Zé Sereno em alguma época na vida antes, que eu não sei. Mas quem sabe? Porque é uma coisa totalmente irreal isso. Outro detalhe bem importante, retrucando de novo o padre. Quando os primeiros volantes chegaram para pegar Pedro de Cândido, ele se recusou a ir. Como é que ele se recusou a ir se ele já estava coloiado com o tenente, gente? Isso não existe uma teoria dessa. Não existe, já estava tudo acertado. A volante foi lá e ele ia dizer que não ia, já estando tudo certo, tudo acertado. Ele teria ido, era na hora, mas não, ele se recusou a ir. Então, outro absurdo aí do padre. E nessa mesma ocasião, gente, que os volantes foram lá e Pedro disse que não ia e tentou ir atrás do outro coiteiro. O que o padre diz? Que quando a segunda leva dos volantes que foram novamente tentar pegar Pedro, ele já vinha de outra canoa, no meio do rio, se dirigindo a João Bezerra. Ele tentou fugir ou ele foi ao encontro de João Bezerra? Porque o cara diz num capítulo que o Pedro de Cândido não foi, que quis salvar Lampião, mandando outro coiteiro mandar ele fugir, e logo em seguida ele diz que quando os outros volantes foram com Bezerra, já pegaram, já encontraram, foi Pedro de Cândido voltando, vindo de canoa para se encontrar com Bezerra. Ou seja, o padre não sabe o que diz, né? É só ler o livro do padre e sair batendo as incoerências que ele diz de um capítulo para outro. Outra vez o padre viaja também na maionese, onde ele diz que antes do ataque o João Bezerra pensou, ele não está divagando não, ele diz que João Bezerra pensou, será que o veneno fez efeito? Quer dizer, o padre era um espírito, era um ser assim mágico, né? Um saci pererê, uma coisa do tipo, que estava do lado de João Bezerra e entendendo tudo que os pensamentos dele passavam para dizer um negócio desse. Será que o veneno fez efeito? Enfim, que quando a volante foi chegando lá já no cerco, foi se aproximando do coito pelo o leito do riacho e etc e tal, ele diz que era um silêncio terrível. Ninguém escutava nada, sinal de que o veneno tinha dado certo. Segundo ele, sinal de que o veneno tinha dado certo, que estava tudo um silêncio terrível, que todo mundo estranhou aquele silêncio, e que o tiroteio rompeu e que não teve nenhum revide nem nada, só quem atirou foi o soldado, que já estava todo mundo morto. Segundo o padre e os seguidores dele. Aí logo depois ele diz o quê? Que quando os soldados foram se aproximando, ouviram Lampião rezando, ouviram os cangaceiros conversando, ouviram mandando buscar água, ouviram uma série de coisas. Eles estavam mortos, estavam no silêncio total e absoluto, ou quando chegou lá eles estavam acordando no normal do dia a dia, conversando e dando ordem, etc e tal. E as pessoas leem a obra, ainda acham que tem sentido, porque não pararam para analisar. Deu ouvir o cara dizer que estava um silêncio terrível, e o tiroteio rompeu, só soldado atirando para disfarçar aquele negócio todo, e logo em seguida o cara dizer que estava todo mundo conversando, quando o Amoroso foi pegar água, e aí sim rompeu o tiroteio. Por aí. Enfim, para completar, gente, foi por intermédio de um tal de cangaceiro Paturi, que nunca existiu, e ele deve ter botado esse nome de Paturi, fazendo uma alusão ao pato, ou seja, todo mundo virou pato. E milagrosamente, digamos assim, ficou escondido dentro de um buraco, como um tatu. Ele devia ter botado o nome desse Paturi, era de tatu ou de peba, porque ele disse que ele ficou o tempo todinho dentro de um buraco, vendo tudo o que acontecia. Tudo ele via ali, tudo que acontecia. Ou seja, gente, esse Paturi devia ter se chamado era tatu ou peba. Olhem outro absurdo, sem tamanho, que esse tal desse Paturi contou para o padre.
que Lampião caiu, baleado nos primeiros tiros, dentro de uma rede. De uma rede, pessoal. E sabe onde é que estava essa rede, gente? Dentro da barraca de Lampião. Eu fico me perguntando, que diabo de barraca é essa que dá para armar uma rede dentro, gente? Que barraca é essa? Ainda hoje eu já acampei muito, conheço tudo que é de barraca, e hoje em dia não tem barraca para armar a rede dentro, a não ser que se for uma barraca totalmente estruturada. Imagine naquela época que não era nem barraca, era tolda. Era tolda. Como é que Lampião tinha uma rede armada dentro da barraca e Lampião caiu ferido dentro dessa rede? Como? O tal do Paturi, segundo o padre disse isso para ele botou no livro dele, dessa rede onde Lampião caiu dentro. O padre também chega ao absurdo de dizer que Pedro de Cândido não reconheceu a cabeça de Lampião lá em Piranhas, que ele foi lá ver depois lá em Piranhas, as cabeças. O padre diz isso. Só que antes, em outros capítulos, ele diz que Pedro de Cândido botou Lampião lá dentro do bando, que mostrou onde estava Lampião. Como é que ele, outra contradição na mesma obra, né? Numa ele diz que o Pedro de Cândido foi lá onde estava o Lampião e reconheceu o Lampião lá, e depois ele diz que Pedro de Cândido não reconheceu a cabeça. Quando se ele não estava, ele não viu o Lampião lá. Aí quando vai em Piranhas, ele diz que não era, a cabeça não era de Lampião. Para você ver como o padre quis confundir a cabeça de todo mundo. Eu acho, gente, que nem a Janete Claire, nem o Dias Gomes, para quem é mais antigo, conseguiria escrever uma ficção tão ficcional como essa. E diga-se de passagem, ele leva no bico quem não presta atenção às coisas que está escrita. Que não sai batendo uma coisa e outra na obra dele. Opa, aqui ele disse isso, aqui ele está dizendo aquilo outro. O tal do Paturi diz que quando teve a história do veneno, Lampião e Maria Bonita, ao tomar café, os dois imediatamente começaram a passar mal. Imediatamente, com dores na barriga, com tontura, dor de cabeça e etc e tal. Ele diz isso lá na obra dele. Aí logo depois ele diz que Lampião passou mal com veneno e que Maria Bonita gritou: "Ei, Lampião foi envenenado, vamos ver aqui o que aconteceu, ele está morrendo. Ele não acabou de dizer que os dois tomaram veneno junto? Que passaram mal juntos? Como é que logo depois ele disse que foi só Lampião que tomou e Maria Bonita alertou Luiz Pedro e os outros em relação a isso junto com esse tal de Paturi? Ou seja, ela tomou o veneno junto com ele ou não? Por aí vocês tiram, né, gente? É um negócio fora de série, pessoal. Pessoal, e é isso. Eu acho que a gente falou bastante aqui, né? Abração e tamo junto. Valeu.